Estamos de volta aqui na conversa, nessa rodada com os secretários que compõem o governo de São Paulo. E hoje, o meu convidado para esta segunda parte da rodada é o Duarte Nogueira, secretário estadual de Logística e Transporte, deputado federal, homem de Ribeirão Preto. A gente falou bastante aí no primeiro bloco. Para você que não acompanhou, espia lá, né? Procura aí em TVja a primeira parte da entrevista em que tratamos de questões estaduais. E agora a gente vai falar um pouquinho de política propriamente dita. Então, vamos lá para a Câmara Federal, porque o senhor, além de deputado federal, já foi líder do PSDB, teve uma experiência nessa área aí. E a gente sabe que é muito difícil para o PSDB fazer oposição. Parece que agora que está aprendendo um pouquinho, né? Demorou. Conversei uma vez com o ex-presidente Fernando Henrique, ele me disse, olha, a gente, quando fazia oposição, sabia que não podia ganhar nada. Então, assim, a gente não tinha muita experiência. E agora o PSDB começa aí a tirar as unhas de fora. Isso aconteceu de pertinho aí da eleição, mas quando o senhor era líder, a gente não via também essa oposição pujante. O que acontece? É difícil demais? Olha, Joyce, quando eu fui líder da bancada do PSDB na Câmara em 2011, era o primeiro ano do primeiro mandato da presidente Dilma, havia toda aquela exuberância de popularidade deixada pelo presidente Lula. A lua de mel todo inicial, mundo hoje sabe que o PT foi cozinheiro de despensa cheia, pegou a casa arrumada, o Brasil com prosperidade de balança comercial, aquele saldo do período de balança comercial do período Lula foi de 100 bilhões de reais, aquilo permitiu que você ampliasse os empregos, ampliasse os programas sociais, como os de transferência de renda, no caso o Bolsa Família, e tudo isso foi alavancado e ajudou o país a prosperar e foi muito bom. Só que ao longo desse período de estiagem, quando você tem que trocar o telhado, eles não fizeram as reformas para dar para o país produtividade, melhor inserção no comércio internacional, uma diplomacia mais racional e menos ideologizada. E hoje a gente perdeu janelas de oportunidades muito grandes e o Brasil hoje voltou a ter um declínio econômico, altas taxas de inflação, o juro batendo lá nas estratosferas, desapontamento, desânimo para investimentos. Nós precisamos reconhecer que tudo isso aconteceu. E era difícil você fazer uma oposição quando a economia vai bem. Agora há um choque de realidade que permite que a gente, na oposição, encontre mais ressonância e identidade com o eleitor que pensa como nós, que é o que está acontecendo. E aqui, para exemplo, eu acho que é o que hoje a população espera dos partidos de oposição, em especial o PSDB, que é o principal. Quem ganha governa, quem perde fiscaliza. O nosso papel vai ser fiscalizar. Perderam a timidez, então, para sempre. Aquela timidez lá de trás, a timidez da época do Lula, a timidez da época da Dilma, a oposição café com leite, não tem mais. Quando, numa das entrevistas que eu participei, quando eu encerrei meu período como líder do PSDB, e a pessoa que me entrevistou pediu para eu definir qual é o papel da oposição numa única palavra. E eu disse, intensidade. Então, a oposição tem que agir com intensidade, em sintonia com a sociedade e cumprir o seu papel dentro da democracia. Durante os últimos dias, houve novamente aí uma tentativa até de ensaio da oposição de ficar um pouco mais quietinho, um pouco mais tímido antes de sair a lista do Petrolão, a lista que foi para as mãos aí do Teori Zavascki, que saiu das mãos do Rodrigo Janot. E ficava aquela coisa, vai ter gente do PSDB, vai ter gente do PSDB, Aécio Neves está na lista, não está na lista. Isso ficava circulando nos bastidores, aquela coisa toda. Bom, saiu a lista, o Janot falou o seguinte, olha aqui, arquiva esse negócio aí do Aécio, porque não tem nada a ver com nada, né? Alguém fez uma insinuação e acabou. E aí fica a história do Sérgio Guerra. Sérgio Guerra na lista, não está na lista, recebeu, não recebeu e tal. Esses motivos todos que cercaram o Petrolão fizeram a oposição ficar um pouco mais calminha nesses últimos dias, ou o senhor acha que não? Em absoluto. Nós temos que ter total atitude, doa quem doer, seja quem for, apresentou a acusação, a pessoa tem que se defender e se tiver culpa no cartório, tem que pagar. Ladrão, né? Pagar pelos, apartidário, pagar pelos erros que cometeu. Uma ressalva no caso do Sérgio Guerra, que ele já morreu, né, já está morto, e houve uma insinuação, uma denúncia de que ele teria pedido dinheiro para abafar uma CPI da Petrobras lá atrás.
Ora, ele... que é um caso que não tem a ver com o Petrolão diretamente, exatamente. É outra coisa. Ele é um parlamentar de oposição. Governo com maioria estratosférica lá naquele tempo. Que papel teria um membro da oposição para segurar uma CPI? Então, o mesmo tudo papel que a Aécio Neves teria para conseguir uma obra para uma construtora dentro da Petrobras. Mas se há acusação, se há materialidade de provas, tem que investigar, seja quem for. Bom, a gente tem aí a Lava Jato que continua correndo e vai correr durante muitos anos, até porque, como já dissemos aqui N vezes, nós temos inquéritos e não denúncias, então lá se vão 10 anos de investigação. E a gente tem obras Brasil afora e em São Paulo justamente dessas empreiteiras, as empreiteiras da Lava Jato, as empreiteiras do Petrolão. Está prejudicando, secretário? Porque tem empreiteira que não quer mais tocar a obra, outra diz, não, eu pego, mas é num ritmo mais lento. Como é que fica? Bom, as obras são feitas em cima de contratos. Você investiu, realizou, mediu a obra, você recebe. Aqui em São Paulo não há atraso. Nós estamos tendo os contratos reprogramados, mas não há atraso nenhum, estamos pagando todos os nossos parceiros. Mas reconhecemos que no âmbito nacional, essas empresas que têm vários contratos em vários lugares, algumas até contratos internacionais, que passam por essa questão da Lava Jato, ou por problemas de liquidez, ou falta de financiamento, estão num momento difícil. É que a Mendes Júnior avisou que vai desistir de um dos lotes do Rodoanel, né? Ainda não. Eu visitei o Rodoanel na semana atrás. Uhum. O diretor da empresa disse que, inclusive, vai apresentar um cronograma de ataque, inclusive para agilizar o lote 1 do Rodoanel, onde a Mendes Júnior atua junto com a Isolux. Se eles cumprirem o que ficou apresentado, ótimo, vamos fazer a obra. Se porventura sentimos que eles não são capazes de tocar, nós vamos ter que tomar a medida para rescindir o contrato e licitar novamente o trecho paralisado. Que ainda não ocorreu, obviamente, espero que não ocorra. Quando a gente vê todo esse burburinho em torno da CPI da Petrobras, em torno de um impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff, a população aí se organizando para sair às ruas, já 15 de março tem uma manifestação gigantesca que vai acontecer nas grandes capitais brasileiras, mas certamente num volume maior em São Paulo, por questões óbvias, né? Pelo tamanho da população. Como é que o senhor analisa tudo isso? E, sendo deputado federal, o senhor acha que há algum tipo de possibilidade da presidente não cair dessa corda bamba? Olha, na democracia, o poder ele é delegado pela população, que o faz através dos representantes quando os escolhem nas eleições. Se há um descumprimento da palavra do que foi escolhido, ou há indícios de que há gravíssimos problemas, é direito das pessoas poderem se manifestar, protestar, desde que de maneira pacífica, apresentando o seu descontentamento. Isso é da democracia, é importante que ocorra. Então, eu acho que se as manifestações estão prestes a ocorrer, elas vão mandar o seu recado. E é bom que quem estiver à frente do mando de gestões entenda esse recado. Né? Cada vez mais a democracia pressupõe participação. E eu vejo isso como um fato positivo, Joyce, e vou dizer por quê. Eu senti nessas últimas eleições de 2014 um sentido de pertencimento das pessoas, em especial dos eleitores, muito maior do que em eleições anteriores. Né? E esse sentido de pertencimento, que diz respeito aqui à coisa pública, é eu que pago, é o meu imposto que financia, é eu que pago o funcionário público, eu pago o deputado, eu pago o eleito. Isso é importante, porque é o sentido do contribuinte exigindo que aquilo que foi apresentado para ele seja colocado em prática de maneira concreta. Então, eu acho que assim a gente avança na nossa democracia e aprimoramos ainda mais as nossas instituições. Houve uma declaração, inclusive do próprio governador, dia desses, dizendo o seguinte, que se a gente estivesse num regime parlamentarista, a coisa seria diferente. O governo já teria caído, já haveria sido convocado novas eleições para compor o novo gabinete e o novo Congresso. É o que falta? Um partido parlamentarista? Bom, o PSDB é parlamentarista na essência, no estatuto, no seu regimento. E é claro que a gente entende, e o governador está corretíssimo, se vivêssemos sob um regime parlamentarista, o governo já teria sido trocado. O que é pior para o Brasil na avaliação de um deputado federal? Um impeachment ou a mudança, a chance de mudança? Eu acho que a mudança democrática, através do voto, ela é muito melhor. Mas o impeachment está previsto na Constituição e, infelizmente, já ocorreu recentemente no período do Fernando Collor.
e o país tocou à frente. Eu acho que isso é importante para a solidez das nossas instituições e para o andamento bom da nossa democracia. A democracia brasileira completou, em 15 de novembro do ano passado, 2014, 125 anos, né, de república, 1889-2014. Nesses 125 anos, o período mais longevo de exercício democrático ininterrupto são esses 30 e poucos anos da redemocratização para cá. Então, a gente, antes disso, teve golpe de Estado, supressão de liberdades, ditadura militar, teve de tudo. Mas vivenciamos um período mais longevo de democracia. Mesmo com os problemas que enfrentamos, nós precisamos manter ela funcionando e com os instrumentos que ela nos oferece. O senador Álvaro Dias deu uma declaração aqui numa entrevista para mim dizendo o seguinte: a oposição precisa pedir perdão ao país por ter perdido a eleição. Precisa? Eu acho que aí, talvez eu colocaria isso de uma maneira diferente. Eu lamento que a oposição tenha perdido a eleição, mas o eleitor escolheu. Escolheu. Mas não tem PROCON para ir agora reclamar. Exatamente. Ele escolheu sem saber de todas as informações, né? O Mário Covas, pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, fui secretário de habitação do Mário Covas, numa fase muito jovem da minha vida, há 20 anos atrás, 95, 96, ele dizia o seguinte: o povo nunca erra, o povo sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. Eu acredito, como eleitor e cidadão brasileiro, que o povo brasileiro, nas últimas eleições, não teve todas as informações e, portanto, não escolheu, talvez, devidamente. Cabe agora ter mais informações, aprimorar mais a busca delas e melhorar na frente, nas próximas escolhas. Recentemente, o senhor atribuiu ao PT Nacional e à própria presidente Dilma Rousseff a queda de popularidade de Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Por quê? Porque eles ficavam martelando a questão da crise hídrica, né? Bate na crise, bate na crise, bate na crise. E aí, como o governador não tem uma linha direta com São Pedro, ele acabou apanhando muito durante esse tempo por conta dessa história toda. Por conta da crise mesmo, o senhor acha que essa queda de popularidade foi por conta dos ataques do PT? Terceirizar isso não é um problema? Eu acho que a gente não deveria colocar sobre a questão da crise hídrica, até porque a gestão da crise hídrica, que é a crise mais profunda de falta d'água, né, de falta de chuva dos últimos 84 anos, que o Estado de São Paulo enfrentou. As perspectivas, segundo os cálculos projetados, isso só vai acontecer daqui 3.000 anos, que eu espero que não se repita, mas toda a gestão dos nossos reservatórios foram feitos com muita transparência pelo governador. O primeiro sinal da crise, que foi no final de 2013, em janeiro o governador já chamou o bônus, em fevereiro ele foi implantado, 80% da população participou, reduzindo o consumo de água, e o gasto, sobretudo da Cantareira, que é onde a gente tem uma posição mais crítica, reduziu-se de 33 metros cúbicos por segundo para alguma coisa na ordem de 15 a 16, ou seja, caiu pela metade. E novas fontes de geração de água estão sendo colocadas com várias intervenções que o governo do Estado e o próprio governador vem fazendo. Então, nós esperamos que a gente não precise realizar racionamento e até agora ele não foi necessário. Espero que não seja. Então, acho que e a queda de popularidade do governador, que é a pergunta. A queda foi por causa da questão da economia como um todo do país, que acaba refletindo em todos os dirigentes, desde a presidente da República, que na minha opinião, obviamente, é a principal responsável, mas os governadores, prefeitos e outros dirigentes acabam também sofrendo. Mas veja bem que dentre os 3 entes pesquisados, governo federal, Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado, o que teve o melhor desempenho foi o governador Geraldo Alckmin, somando ótimo e bom e o ruim e péssimo, ele está com uma margem de 34 pontos e somando ótimo e bom, alguma coisa na faixa de 70%. Então, a aprovação é muito boa, até porque o cidadão de São Paulo conhece o governador que tem. Gosta de chuchu, como disse Alckmin aqui numa entrevista comigo. O cidadão gosta de picolé de chuchu. Brinquei com ele com o apelido. Ele, não, o povo de São Paulo gosta de chuchu, não tem problema não. Para a gente caminhar para o fechamento, quanto essa crise toda que a gente está acompanhando na política e com reflexos na economia e vice-versa, porque as coisas, né, funcionam numa simbiose,
absoluta e a gente vê aí um governo desestruturado, a gente vê já no ano passado a presidente Dilma não conseguiu pagar as contas, não fez superávit, que eu já expliquei para você, aquela economia que faz, paga as continhas, sobra um dinheirinho, que não é um dinheirinho, um dinheirão, com esse dinheiro que sobra tem que pagar os juros da dívida pública. Ela não só não guardou dinheiro para pagar os juros da dívida, como ela gastou muito mais do que podia, ficou devendo, acabou rasgando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, deu uma banana para a Lei de Responsabilidade Fiscal, transformou o que era ilegal em ilegal para não responder por crime de responsabilidade agora. Então, toda aquela artimanha que foi feita lá no ano passado tem uma explicação agora. A gente vê aí um ambiente recessivo, né? Era para crescer um tequinho, 0,8, mas nem mesmo dentro do governo já se acredita nisso. A gente tem uma desaceleração na indústria, no comércio, desemprego batendo na porta, inflação alta e com isso um pacote aí de ajuste, né? Os tais ajustes que também podem ser que nem passem, porque é uma crise institucional entre o Planalto e o Congresso, e também que não dê conta do recado, porque só se aumentar imposto para 50% que a gente ganha para conseguir dar conta disso. O quanto essa crise toda acaba impactando diretamente no estado de São Paulo? Muito bem. Nós lembramos aqui do Mário Covas. Quando o Mário Covas assumiu em 95, em 94 o estado de São Paulo gastou mais do que arrecadou, 20%. No primeiro ano de 95 trouxe o déficit a 3%, e a partir de 1996 São Paulo nunca mais gastou mais do que arrecadou. Sempre manteve o equilíbrio das contas, tanto é que o governador Alckmin anunciou recentemente que a relação entre a receita corrente líquida e a dívida acumulada do Estado caiu de 2,3 para 1,4, o que aumentou a nossa capacidade de contrair financiamentos e fazer mais investimentos no nosso Estado. O que nós precisamos fazer não é essa receita errada que o governo federal está fazendo. Por que é uma receita errada? Porque você corta investimentos, você paralisa a economia, enxuga a liquidez e na outra ponta aumenta impostos. E aí eu faço Ou seja, são os bobos que pagam a conta. E eu faço aqui, a pergunta mais objetiva. E os gastos do governo? E a redução das despesas de custeio? E os cortes de gastos de cargos em comissão? O governador Alckmin mandou cortar 15% dos cargos em comissão, 10% do custeio, 20% contingenciado para melhorar a eficiência da máquina pública, para não comprometer os investimentos que são importantes para o povo de São Paulo nas mais diferentes áreas. Então, eu acho que essa receita, que é um exemplo, né, que São Paulo tem e que é bom para todos nós paulistas, o governo federal, infelizmente, não foi capaz de fazer essa parte importante. Mas aumentou o Estado de imposto, São Paulo vai continuar dando conta de pagar tudo que tem, mesmo com essa crise nacional e do governo federal. São Paulo vai fazer todas as medidas necessárias para manter a máquina funcionando, pagando os seus serviços e os seus investimentos, enquanto a gente atravessa esse período difícil. E na hora que a gente vive essas crises é que a gente tem que ter inteligência, criatividade e muita solidez na parte da gestão, que é o que nós estamos fazendo. Quem é e o que quer Duarte Nogueira? Eu sou um cidadão brasileiro cheio de sonhos, de esperanças e quero um Brasil melhor. Faço isso pelos meus filhos, né? E faço isso por acreditar que a vida pública é servir e agir com decência, se preparando, estudando e se cercando de boas pessoas ao seu lado. Ninguém faz nada sozinho. Você tem que ir juntando gente que tem esse mesmo espírito e essa mesma vontade para ajudar você nessas tarefas. É o que eu faço ao longo dessa minha vida. Muito bem, conversei aqui com o secretário Duarte Nogueira, ele que é responsável pela área de transporte e logística e que é tucano, né? Já foi do PFL, né? Passou para lá, passou para cá, é deputado federal e hoje está comandando aqui essa pasta tão importante no governo de São Paulo e, como eu disse, assim com o governador Geraldo Alckmin. Secretário, muito obrigada pela entrevista, boa sorte. Muito obrigado, mesmo, Joyce. E até a próxima. Obrigado a você e a todos que nos acompanharam nesses instantes. Aí, conversei com o secretário nesta rodada, aí ouvindo aqueles que compõem o governo de São Paulo, além do próprio governador Geraldo Alckmin, que já esteve aqui conosco. Muito obrigada pela companhia de todos. Aqui em tvjatvdeveja.com a programação não para, você sabe, então já a gente se vê. E não se esqueça, aqui a gente tem lado, o seu. Tchau.